apaixonado pelos hinos e sempre procuro desfrutar as letras, porque elas são a preparação para a gente receber a palavra. As letras dos hinos nos levam a meditar nas coisas que Deus fez conosco, que faz conosco e que ainda vai fazer, né? Por exemplo, Deus enviou o seu Filho amado. Não é novidade, mas a gente precisa desfrutar isso, não? Oh, Cristo amado, isso aqui é um hino de adoração, de amor ao Senhor. Espero que o Senhor também possa ter mexido com teu coração para você receber a palavra, né? Senhor Jesus, vamos compartilhar sobre a semana 4 do Alimento Diário. Esse livro termina. E a semana, ela tem dois propósitos, né? Um deles é em enaltecer, destacar que Deus abençoou Jacó. Certo? Então, Deus abençoou Jacó. Mas outra coisa interessante é a história de Jacó e Esaú. Tem muitas lições que nós podemos aprender dali. E uma outra coisa que se podemos adicionar é por que Deus tem a sua vontade? Por que Deus insiste em cumprir o seu plano? Isso a gente precisa ter clareza, porque Deus não vai mudar a sua opinião. Deus não vai mudar a sua vontade. Ele quer um dia reinar com seu povo, colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas e todas as coisas estarem sujeitas a Cristo. Então, essa é a vontade de Deus que não muda. Por que eu estou destacando isso? Eu queria que vocês memorizassem isso, porque quando a gente vê a história de de Esaú e Jacó, até isso foi falado na conferência, não sei quem estava presente lá, né? A gente pode se tornar advogado de Esaú e defender ele. Puxa, por que Deus foi tão mal comigo ao ponto de me odiar? Lembram disso? Isso nós também já compartilhamos aqui uma vez. Primeiro que Deus não odeia, né? A palavra do português usada nessa tradução não significa ódio de Deus. Deus não consegue odiar. A essência de Deus não permite que Deus odeie. Mas no português aqui, o significado de odiar Esaú significa que Deus não escolheu Esaú. Deus escolheu a Jacó e não escolheu Esaú. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa história, né, eu queria ler Romanos, porque o que tem a ver essa escolha do Senhor com a sua vontade? Em Romanos, Romanos 9, o capítulo de Romanos 9, ele é como podemos dizer, em Gênesis 25, fala da história. Em Romanos 9, Paulo explica a história. Por que houve a escolha de Deus por Jacó? A escolha de Deus, ela não depende da nossa opinião. Mas a vontade de Deus depende do homem obedecer. Então, existe um combinado aqui, que primeiro a soberania de Deus, que não depende de opinião do homem, para fazer a sua vontade. Depois, Deus sabendo que a sua vontade vai ser executada, ele precisa do homem. Por isso que tem a escolha de Jacó nesse contexto. E não só Jacó, Paulo vem explicar em Romanos 9, que não só Jacó, mas nós como gentios fomos inseridos nesse plano de Deus. Se vocês lembram, várias vezes nós também falamos aqui, em outros momentos, existe a linha da história, melhor dizendo, toda a história que nós ouvimos da Bíblia, seja em qualquer período, ela tem a sua linha dourada, que é a linha que Deus dá sequência de Gênesis e que vai culminar em Apocalipse 20. Então, nessa linha,
Deus vai fazer de tudo, repito de novo, ele vai fazer de tudo para encaixar a mim e a você para estar nessa linha. Graças a Deus, irmãos. Isso traz um certo conforto, porque mesmo que eu queira me desviar, eu não vou conseguir. Deus vai te trazer de volta, porque Ele precisa de você. Por que Ele precisa de você? Primeiro Romanos, como eu falei, que ele é a confirmação da história, é a explicação da história de Gênesis 25, os primeiros versículos vai falar sobre Esaú e Jacó. Versículo 11. Ainda não eram gêmeos nascidos, não tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à sua eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, esse Paulo ele recapitula essa história para dar introdução na soberania de Deus, que está a partir do versículo 19. No 25, vai falar de nós. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu os que não eram meu povo, e amada os que não eram amada. E no lugar em que se disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Graças a Deus por isso, que nós fomos incluídos nesse plano eterno de Deus. E nesse destaque que Paulo faz aqui, ele tem muita importância na economia de Deus. Porque, primeiro, independente se os dois nascidos, Esaú e Jacó, pudesse ser no futuro bom ou positivo, ou fazer coisas corretas, isso não era quesito da escolha de Deus. E Deus quebrou a regra exatamente para mostrar para nós que a nossa escolha, as nossas preferências não fazem parte do plano de Deus. Porque normalmente a gente não compactua da decisão do Senhor. Né? Normalmente o Senhor fala, vamos para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Quando o Senhor fala avante, a gente quer ficar parado. E quando não é, retrocede. Né? Então, anulada a capacidade do homem interferir na vontade de Deus nesse quesito, não pela oração. A oração a gente consegue interferir naquilo que Deus está fazendo, mas não na sua vontade. Deus quebrou uma regra aqui, que é escolher o mais novo no lugar do mais velho. Depois aconteceu de novo, né? A gente está estudando esses dias aí, a inversão das mãos de Jacó para escolher Efraim e Manassés, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso porque Deus está preservando a sua linha dourada. E se ele já fez isso tantas vezes no passado, oxalá ele não vai fazer agora, de agora adiante? Ou seja, com todas as interferências que nós temos no mundo para não nos favorecer servir o Senhor, todas as atratividades que existem no mundo para nos tirar da linha dourada, Deus não vai preservar isso? Irmãos, isso é muito importante. Nós somos Pedro sempre fala isso, que nós somos um grupo muito pequeno. Nós somos poucos. Mas se Deus está preservando a linha dourada e contando com esses poucos, puxa, isso vai concretizar em Apocalipse 20. Bom, dito isso, um episódio muito importante dessa semana, falando da vontade de Deus, é o exemplo de Isaac, o exemplo negativo de Isaac quanto à sua velhice. Isso é um alerta muito grave para nós e muito aplicável hoje. O que é velhice nesse sentido aqui de Isaac? Isaac já tinha ouvido de Rebeca que Deus havia falado com ela, que o mais novo
seria superior ao mais velho, mas não deu bola. Ele não memorizou isso, ele não estava sensível à vontade de Deus, não guardou essas palavras no coração. Isso lhe fez muita falta depois, quando ele deu preferência para Esaú, que era caçador. Ou seja, ele olhou o aspecto terreno e não deu atenção no que era futuro e duradouro. O que é uma comida nesse exemplo aqui? Uma comida aqui nesse exemplo aqui são as coisas da terra, que é passageira. Ele preferiu dar a vazão, lá em Minas fala, olhar para o próprio umbigo do que olhar para frente para as coisas que estão adiante, não? Isso é um alerta para nós, porque uma palavra que foi usada é a questão da sensibilidade, né? Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não percebemos? E às vezes a gente percebe. Oh, maravilha, parabéns, a gente percebe, mas não guarda. Aí o Senhor tem que novamente falar conosco a mesma coisa. Como nesse episódio aqui estava ameaçado a linha dourada de Deus, Deus teve que fazer um arranjo para fazer lá a bênção cair em Jacó. Esse é um arranjo permissível, porque ele pode fazer. Isso está dentro da preservação da sua maravilhosa vontade. E aí o irmão fala uma coisa muito interessante no elemento diário, que quando você é um com a vontade de Deus, Deus te abençoa e Deus te faz prosperar. Lembram disso? É uma palavra muito marcante dessa semana. Mas tem essa condição de você fazer a vontade de Deus, ou pelo menos ser um com a vontade dele. Ser um com a vontade dele é ter o mesmo desejo que ele, né? E uma coisa que também nós devemos aprender, vamos ver lá em Gênesis 25. A história, eu não vou ler os versículos, porque vocês conhecem a história. Não, eu já falei o 25, vamos pular para o 26 para a gente ganhar tempo. Oh, Senhor Jesus. 26, 19. Ah, não. Oh, Senhor Jesus, eu queria ver um minutinho, que eu quero não perder o contexto que eu estava falando. Eu estava falando de se associar e de ser um com a vontade do Senhor. Aí eu disse que uma coisa muito importante que também falou nessa semana é o oposto. O sofrimento de Esaú e o sofrimento de Isaac foi muito grande e não valeu a pena não ter dado atenção no momento certo da palavra do Senhor. Vamos ler versículos 33, Gênesis 27, 33. Só para eu não perder o contexto. Depois que o Senhor abençoou Jacó, Isaac percebeu que tinha feito esse erro, entre aspas, mas era permissível por Deus. No 33, ele percebeu a burrice que ele fez e então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: Quem é, pois, que é aquele que me apalpou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes viesse e eu abençoei, e ele será abençoado? Em algum momento futuro, a gente vai se sentir muito mal e pode ter até mesmo esse sentimento de Esaú, de amargar, de arrepender, profunda tristeza. Essa é só um parênteses para me fechar esse raciocínio. Depois da história, falando de bênção, né? Antes de falar da bênção específica de Jacó, quem estava por atrás, que também foi muito abençoado, foi o próprio Abraão. E depois Abraão abençoou a Isaac. Mas a história conta mais, com mais detalhes e mais contexto e conteúdo, a história de Abraão. Porque Deus precisava escrever toda essa história positiva que ele teve para ser de exemplo para nós. Vamos fazer alguns recaps dos positivos de Abraão. Abraão andava como peregrino, visando uma terra futura. Abraão exercitava a fé. Abraão
era amigo de Deus. Abraão andava com Deus. O que mais? Abraão ouvia o falar do Senhor. Tanto que ouvia que ele conseguia retransmitir. Isaac já não tinha mais essa capacidade. Ele poderia até ouvir as instruções, porque ele deu a sequência na linhagem, mas ele não guardou no coração. Então Deus abençoou grandemente Abraão, que transferiu essas riquezas para o próprio Isaac. E para nós hoje, o encargo seria a gente ouvir mais a palavra e usar a fé. Só que a fé deveria ser associada com a comunhão. Por que a fé precisa ser associada com a comunhão? Exatamente por causa do exercício. Se a fé, assim como ela foi distribuída como dom para todos aqueles que receberam o Senhor, se ela ficasse limitada somente a você, a fé não seria multiplicada, ela não seria exercitada. Aí Deus trouxe todos os cristãos para dentro da igreja com o fim de exercitar a fé através da comunhão. E através da comunhão, nós podemos memorizar e ganhar mais a palavra do Senhor. O Ari falou sobre na casa dele lá, né, da multiplicação das panelas, mas ele falou da palavra milagre. E milagre, irmãos, a gente tem que experimentar todos os dias. Não é milagre físico, ressurreição, cura, isso é muito bom. Mas só o fato de você sair para o trabalho, voltar para casa, já é um milagre, não? É um guardar do Senhor. E Deus preserva aqueles que são alinhados à sua vontade, que Ele não faz as pessoas se envergonharem. Já aconteceu com você de você cometer um pecado, cometer uma falha, e isso pudesse ser um mau exemplo para a igreja? Já aconteceu? Tem histórias assim. Só que Deus preserva a consequência na sua vida para preservar o impacto na igreja. Isso é salvação, isso é milagre. O Senhor cuidando de nós. Por que eu falei desse contexto da questão da bênção de Abraão, depois passado para Isaac, e também de novo antes de falar de Jacó? Porque semana passada foi dado muita ênfase com respeito aos poços, né? A importância dos poços de água, porque são águas vivas, e águas vivas que são para jorrar. Né? E o capítulo, pelo menos uns 3 capítulos, falou sobre essa história dos poços. Mas o mais interessante da semana passada, e também está ligado com essa semana, de semana 4, é a questão de desentulhar. Por que é necessário desentulhar? Exatamente por causa do exercício da fé possa ser em contínuo. Não? Porque nós devemos ter esse exercício contínuo até que a fé se torne grande e robusta. Por isso que é o contexto da águas vivas a jorrar. E também, se vocês lembram do alimento diário, tem uma frase muito interessante que fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é capaz de agir, está pronto para agir, somente aguardando a instrução do Pai. Certo? Por isso que a palavra é que faz a obra. Né, associada com o Espírito. E essa questão do posto tem relação com os dias de hoje pelo o nosso renovar. Isaac estava velho fisicamente, isso é normal, nós vamos ficar, mas a velhice espiritual nós não vamos ficar. Podemos dizer assim, né? Pela fé nós podemos dizer que nós não vamos ficar velhos espiritualmente. O contrário da velhice espiritual está em Efésios 4. Efésios 4, 22. Se aparece ali, já podem ler. Podemos? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renovais no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedente da verdade. É maravilhoso isso, Paulo dizer para os Efésios que nós precisamos nos despojar das coisas do passado. Também no Alimento Diário também falou muito sobre a questão que as nossas experiências do passado são boas, positivas, mas elas não podem ser o combustível para as novas experiências futuras. Só porque eu orava em língua no passado era muito maravilhoso que eu tenho que continuar orando. Existe uma evolução da vida cristã, né? Então as coisas do passado são boas, mas a gente precisa avançar para as coisas que estão à nossa frente. Renovando todos os dias no vosso entendimento. O que é o entendimento? Renovando a nossa mente. Em Romanos 12:1 fala que nós devemos não nos conformar com esse século, mas transformar, certo? E eu quero pegar um versículo isolado aqui, que é Mateus 18:3, que eu achei muito interessante. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vamos ler de novo, todo mundo? Eu vou tentar transmitir o meu encargo, porque eu toquei, achei muito interessante o meu sentimento nesse versículo. Eu sempre li esse versículo e eu pensava em crianças mesmo, né? A gente sempre fala, às vezes até usa, mas quando eu estava no contexto de Efésios aqui, e o irmão falando sobre a renovação, desentulhar, que a gente precisa ter uma água viva a jorrar, todo dia tem que ser novo. Eu me coloquei aqui que eu devo ser uma criança. Ah, mas isso também não é novo, isso já pensei nesse quesito. Mas o renovar, irmãos, é voltar ao zero, né? Se tornar uma criança significa você não ter as suas referências mais no passado, não ter as suas preferências presentes. É como se um computador, a gente usa o termo de resetar, né? Você desligar o computador. Uma televisão, você vai lá, pega o controle e pum, desliga. É como se você desligar você mesmo e voltar de novo do zero. É um barro de novo na mão do oleiro. Então, para mim, assim, o voltar a crianças aqui, eu desfrutei no sentido de eu quero me renovar por completo de ter uma idade de uma criança. Se eu tenho 30 anos de vida da igreja, eu quero voltar ao primeiro amor. Ficou mais claro? Esse é o sentimento do se renovar. E como eu citei Romanos 12, vamos ler só para ficar registrado? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso custo racional. E não vos moldeis, aqui eu já estou trocando a palavra, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Outro ponto que eu quero pegar também, como eu falei de que Abraão andava com Deus, eu quero ler Tiago 2:23. Senhor Jesus. E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Esse é o oposto de alguém que é velho. Alguém que é velho tem costumes, tem barreiras, tem dificuldades. Alguém que é novo está sempre disponível para se relacionar com teu amigo. Os irmãos me entenderam. Então, eu queria agora, por causa do tempo, falar um pouco sobre a bênção de Jacó. Gênesis 25:23.
Aqui é parte da história, todos vocês conhecem. Foi quando o Senhor falou com Rebeca. E respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, e se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Mais tarde, esse episódio iria acontecer com a bênção de Jacó. E vamos pular para 27. Gênesis 27. Tendo envelhecido Isaque e já não podendo ver, a partir do versículo 1, porque os olhos se enfraqueceram, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu-lhe: eu estou aqui. Então é só para a gente registrar o capítulo. E o capítulo vai falar sobre a história de Jacó e Esaú. E aqui só uma pergunta para vocês. Naquela época que você tinha que disputar e proteger os postos, era uma questão de guerra. Cada um deveria defender o seu. Certo? Você escolheria Esaú ou escolheria Jacó? Se você fosse o comandante do exército. Se os dois tivessem que fazer parte da tua equipe. É tão óbvio, gente. Só estou lembrando disso porque Deus não vai pelo óbvio, né? Olha quem que Deus escolheu. Olha aqui, não tem nenhum Esaú aqui, não tem ninguém habilitado para fazer caça, ninguém corajoso, ninguém que conhecia. Mas Deus sabia o que ia fazer, né? Aí vamos ler o versículo, capítulo 27, versículo 28. Depois que ele comeu lá, depois que teve todo o arranjo de Rebeca com Jacó, para que Jacó recebesse a bênção, vamos ler o versículo 28 e 29. Os irmãos podem ler. Aleluia. É uma bênção maravilhosa essa bênção, irmãos. Algum dia o povo de Israel, o povo físico, os judeus do futuro, eles vão reconhecer o que Deus fez isso aqui. Deus estava falando do povo de Israel. Olha, o que vai nascer de você, Jacó, vai ser muito abençoado. E de fato, Deus prometeu isso e assim ele está se cumprindo. E um dia eu imagino que os judeus irão reconhecer esse favor que Deus fez a ele. Porque Deus é tão misericordioso que preservou todo o povo durante quanto tempo? Bom, é muito esforço do Senhor Deus, em preservar todas as situações para que a sua economia não viesse a sucumbir. Para que o teu plano não viesse a sucumbir. E por que receber a bênção era tão valioso? Por que receber a primogenitura era tão valioso? Primeiro que era uma coisa que Deus dava sem qualquer merecimento. Eu não li, mas a gente vocês podem ver depois, em Romanos 9, fala da nossa escolha. E a nossa escolha não é baseada na nossa capacidade. O orvalho, no alimento diário também, aqui também a bênção fala do orvalho. O orvalho, ele não é produzido por uma nascente. O orvalho é uma bênção que Deus dá através da combinação da densidade do calor com o frio que se torna água e que vira as gotas de orvalho. E o orvalho, ele tem um sentido de ser a bênção para a terra, para a preservação da vida. Porque ele a vida era aquilo ali, você não precisava de Deus. Mas como o orvalho tem a tipologia de ser a coisa para a sobrevivência,
Você precisa dele todo momento. É como se fosse um maná. Você não poderia estocar o maná para comer em abundância ou comer do dia seguinte. Não, você tinha que comer a porção do dia a dia. O orvalho, nesse quesito, tem a bênção do Senhor para a nossa manutenção. O não desprezar a primogenitura, você pode até pensar ou falar, puxa, mas mensagem repetida de novo. Eu sei que eu não posso desprezar a primogenitura. Mas na prática a gente vive isso? Será que a gente está dando realmente o valor para devido? O que seria um valor devido para com a primogenitura? Vamos ler Apocalipse 20, versículo 6. Vamos ler? Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte. Amém. Essa é a bênção que o Senhor deu para nós. De novo, eu vou me retornar ao Romanos 9. É muito importante a gente entender o que Deus fez. Deus enviou seu Filho amado, por isso que o hino é muito importante para nós, para no meu lugar morrer, para me justificar, para me santificar, para me resgatar, para me redimir e para me abençoar, está me transformando e para um dia eu ser glorificado. Então, tudo isso faz parte do plano eterno de Deus, correto? Esse versículo 6 aqui do Apocalipse é a conclusão da bênção que o Senhor preparou para nós. Tudo isso que eu falei, ele prometeu e ele fará. E Deus não é homem para que não minta. Correto? Nem filho do homem para que se arrependa. Um dia ele chamou a irmã Silvânia, ele não vai se arrepender disso. Mesmo que ela seja, lá em Minas fala custosa, né? Dá muito trabalho para Deus. Deus não vai se arrepender de ter chamado a mim e você. E aí, lá no Apocalipse 26, é a confirmação da bênção de Deus. Serão sacerdotes de Deus. Quem é sacerdote de Deus? Eu já posso dizer que sou, porque estou incluído nessa, né? E reinarão com ele os 1000 anos. Quem vai reinar com o Senhor os 1000 anos? Nós. Certo? Então, por que eu estou pegando esse versículo aqui? Porque a primogenitura ela está embasada naquilo que Deus prometeu para nós. Só ganhava a bênção de Deus quem era o primogênito. Tá certo? Ou aqueles que eram eleitos do Senhor. Correto? No caso de Jacó foi eleito, no caso de Manassés e Efraim, né, que deu a sequência da bênção. Levi, por exemplo, que não deveria ser contado como as 12 tribos, depois o Senhor deu misericórdia e o colocou como a tribo dos sacerdotes e ganhou porção dobrada. Está correta? E consequência disso, durante o período que o povo estava no Egito, todo mundo vendeu as terras, entregou-se como escravo, de menos os sacerdotes. Isso não é misericórdia do Senhor? Isso não é preservação do Senhor? Deus não pode fazer isso conosco? Então, por isso que devemos amar a primogenitura. Não usar ela como raciocínio lógico ou como alguma coisa que humana. A nossa primogenitura está naquele valor que o Senhor ainda nos dará. Né? E essa questão de reinar com o Senhor é uma questão de oportunidade, porque Deus está nos preparando para isso. E para isso a gente precisa manter o frescor, a sensibilidade para com o seu falar. Em Efésios 4, 22, eu vou voltar de novo para falar sobre a questão da sensibilidade, só para a gente fechar. Vamos ler o 23, por favor, leia o 23 de novo. Eu sei que é repetido, mas
Podem ler? Efésios 4, 23. E nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aleluia. Essa necessidade de renovar, irmãos. E por fim, irmãos, nosso viver. Eu estou procurando ver se eu falo um versículo aqui. Eu já li Apocalipse 24, 6. Bom, não vai dar tempo. Mas vamos ver Romanos 9, 25. Porque eu precisava encorajar vocês a convencê-los que nós somos escolhidos do Senhor. Romanos 9, 25. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. Ó Senhor Jesus, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. 28, vamos ler todo mundo junto para fechar? Porque o Senhor cumprirá sua vontade sobre a terra, cabalmente e em breve. Amém.